amados amigos, caríssimos companheiros de teatro Espírita, sejamos todos bem-vindos a esta noite chuvosa, em que nos propusemos a trabalhar um pouco sobre Deus. Falar sobre Deus não é algo simples, pelo contrário, é um assunto que envolve enorme complexidade, já que normalmente nós amamos mais a divindade do que a Deus. E a divindade é a visão que nós fazemos de Deus. Como a nossa visão é muito apegada à matéria, forçosamente criamos um Deus semelhante aos nossos gostos e também aos nossos desgostos. Por isso, tanto preconceito, por isso, tanto ideia incoerente com o comportamento divino pregado por Jesus. E é nesse momento que teremos pouquíssimos tempo que nos propusemos a resgatar uma ideia de Deus coerente com o que Jesus queria nos passar ao chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro que chamou Deus de Pai, já que, na ocasião, as pessoas eram acostumadas a tratar Deus por Senhor. Não existia um vínculo de paternidade que geraria amor e confiança, onde os filhos pudessem buscar no Pai a força necessária para vencer os seus problemas. Com Kardec, trouxe para a humanidade a visão de um Deus aliado a uma fé raciocinada, e é esta visão que traremos na noite de hoje. Para ser fiel à codificação, vou respeitar o princípio socrático de Kardec, em que estabeleceu o livro dos Espíritos a partir de perguntas e respostas. E é dessa forma didática que eu vou adentrar no assunto que tange sobre a divindade. Na questão 1, Kardec começa, primeiramente, trabalhando quais seriam os conceitos abordados por Deus. Por isso que é importante que sigamos o roteiro analisando sobre Deus no infinito, já que as pessoas tinham um enorme, como hoje ainda tem, exercício de confundir Deus com o infinito, e Kardec queria desmistificar, ou pelo menos esclarecer melhor o que seria esse infinito, para em seguida trabalharmos um pouco as provas da existência de Deus, onde durante o percurso tentarei expor argumentos contrários a alguns materialistas, em especial Sponville, que é um filósofo moderno francês, que notoriamente, comumente, eu tenho trabalhado aqui com vocês. Para depois trabalharmos as questões dos atributos da divindade, já que, sabendo quais os atributos Deus possui, como filhos amados, nós teremos melhor capacidade de nos moldarmos a esses atributos e buscarmos a tão sonhada perfeição que todos nós almejamos já há longas datas. Para finalizarmos, dentro de uma visão panteísta, onde Kardec vai estruturar a visão espírita de forma que nós não venhamos a confundir Deus com a natureza, como é pregado na visão panteísta, que é a filosofia proposta por Spinoza, em que ele traduz ou mistura Deus à natureza. Exemplo, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu farei parte de um todo. Eu sou de um todo e voltarei para esse todo. Não terei, assim sendo, uma individualidade. Kardec, quando evidenciou a prova científica do espírito, lhe trouxe uma nova forma de pensar para o conhecimento humano, já que até então o espírito era tido apenas com uma visão abstrata. Não se tinha certeza que o espírito existia. Muito embora diversas filosofias estudassem sobre o espírito, eles acreditavam que existia uma força que comandava o corpo, mas não sabiam especificar o que seria essa força. E foi essa contribuição significativa e metodológica que Kardec trouxe à humanidade, a partir do momento que ele pôde provar a existência espírita dentro de uma visão científica, e uma visão científica é sempre mais especial do que uma visão filosófica, já que eu posso questionar a filosofia na hora em que quiser,
Já numa visão científica, eu tenho mais dificuldade em questioná-la. Por quê? Porque o campo intelectual da humanidade se baseia na ciência para construir o conhecimento dentro da humanidade. E foi nessa proposta empírica, ou seja, da experiência, provando que o Espírito era a alma dos mortos que se comunicava conosco, que Kardec pôde propor toda uma trajetória de lei do progresso, de leis morais, de lei de evolução, que pudessem resolver o problema da Teodiceia, que era a filosofia que tentava buscar explicações plausíveis e claras para justificar a origem do bem e do mal. Somente pensando num Deus que cria um ser simples e ignorante, que viabiliza a esse ser a capacidade de evoluir, eu posso compreender Deus como Pai. Ao invés de me punir, jogar-me no fogo do inferno, Ele vai me dar a oportunidade de restaurar-me, de modificar-me, de corrigir meu erro junto àquele a quem eu fiz sofrer. Sim, essa é uma visão de Kardec. Diferente das outras filosofias, Kardec não tem a pretensão de entender ou explicar o que seria Deus. Não, esse não é a preocupação filosófica do Espiritismo, e jamais será. Já que, quando no livro O que é Espiritismo se pergunta qual o conceito dessa doutrina, Kardec foi extremamente claro em dizer que o Espiritismo era uma ciência nova que tinha como missão estudar a origem, ou seja, natureza, destinação do Espírito. Origem, natureza e destinação do Espírito. Essa era a preocupação filosófica do Espiritismo. Esse era o conceito principal do Espiritismo. Deus entra então como um princípio metodológico para que Kardec possa explicar a evolução. Uma vez que, para começar certo tema científico, eu tenho que partir de um ponto inicial, assim como as ciências materialistas partiram do Big Bang para tentar dar uma visão racional do mundo material. Kardec precisa começar de Deus para criar toda uma proposta político-pedagógica de nos dar sentido para existir. E aí que Deus entra como ferramenta metodológica. Na questão 1, Kardec é bem franco ao questionar a espiritualidade, o que é Deus? E obteve como resposta a seguinte afirmativa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se observarmos de forma mais atenta a resposta, iremos perceber que Kardec tenta resgatar, tenta buscar uma explicação que pudesse preencher o nosso vazio de saber quem é o Pai. E a resposta veio de forma binária, onde a espiritualidade se baseou nos dois princípios elementares da vida para tentar conceituar, ou pelo menos nos explicar um pouco sobre Deus. Já que, se eu observo que Deus é a inteligência suprema, eu estou me referindo ao Espírito. Quando eu falo que Ele é a causa primária de todas as coisas, eu estou me referindo à matéria. Então, nessa resposta binária, em que a espiritualidade utiliza os dois princípios elementares, Espírito e matéria, nós podemos ampliar a nossa forma de conceber que é o Pai. Toda vez que eu pensar na inteligência suprema, eu estou pensando em Deus como Espírito. E toda vez que eu pensar numa causa primária, eu estou pensando em Deus como matéria. Esses dois conceitos são importantíssimos para traçarmos todos os nossos questionamentos que virão no porvir. Porque toda vez que eu pensar em Deus como Espírito, eu tenho que observá-lo como inteligência suprema. Isto é, não existe inteligência acima desta inteligência. Todo e qualquer sistema, toda e qualquer filosofia que discordar dessa visão, ela está indo de contra a visão de um Deus supremo. Porque a supremidade, algo que é acima de qualquer coisa, me obriga a pensar em Deus único. Então, todo e qualquer sistema que for construído que negar esse princípio de inteligência suprema,
ela vai ferir a visão de um Deus justo. Por exemplo, eu pensar na doutrina de céu e inferno. Uma doutrina de céu e inferno ela é incoerente com a visão de um Espírito Supremo, um Espírito perfeito. Então, obviamente, eu não posso admitir que essa doutrina, que essa filosofia esteja em concordância com Deus que é supremo, que deve reunir em si toda a bondade, toda a sapiência, toda a misericórdia. Ao mesmo tempo, quando eu penso em Deus como Espírito, eu estou garantindo de quebra uma lei de adoração, que só poderia ser possível com inteligência. Ao mesmo tempo que eu garanto essa lei de adoração, eu estou afirmando que também é a causa primária de todas as coisas. Por que isso? Porque para nós tentarmos explicar e darmos sentido a tudo que existe na vida, eu tenho que recorrer a um princípio científico chamado princípio da razão suficiente. Se eu passo a perguntar por que as coisas existem, em algum momento eu tenho que parar para ter razão de existir. Então esse livro, essa caneta existe porque ele é um metal e foi transformado. Mas quem criou o metal foi feito de outra substância. Então todo o efeito vai precisar de uma causa para que tenha sentido de existir. Por isso a ciência buscou no Big Bang um início para entender como se dá a evolução e as leis naturais. Então Kardec foi buscar no Deus esse princípio de início para ajudarmos a estabelecermos uma visão de futuro. Se nós tivéssemos como resposta somente a causa primeira, nós estaríamos presos na visão panteísta, que é ligarmos, que é unirmos Deus à matéria. Nesse sentido, não faria sentido uma lei de adoração. Não faria sentido eu fazer uma prece a Deus para se comunicar, ou simplesmente rezar para o trovão, rezar para uma tempestade, já que esse Deus seria a natureza. Então, os dois princípios são fundamentais para tentarmos entender essa visão de Deus de forma tão plena e precisa. E foi nesse princípio que Kardec estabeleceu Deus, primeiramente, como Espírito, e segundo, como também a razão, a causa primeira de todas as coisas, que nós conseguiremos traçar as demais perguntas que virão a seguir. Na questão 2, ele vai discutir a questão do infinito, porque, como eu falei no início, era muito comum os filósofos confundirem Deus com o infinito. E a questão 2 só existe porque na 3, Kardec vai ser direto em conceituar, em interrogar a espiritualidade, se Deus é infinito. Na 2, ele pergunta, o que se deve entender por infinito? E a resposta é direta quando fala, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. O que não tem começo nem fim. Quando eu falo que uma coisa não tem começo nem fim, aparentemente parece que eu estou violando o princípio da razão suficiente. Ou seja, não tem começo nem fim, mas tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo na minha visualização. Mas na realidade, Kardec vai trazer posteriormente na resposta que o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Aquilo que eu não conheço, no meu conceito, também é infinito. Exemplo, as estrelas. Eu não sei a quantidade de estrelas no universo. Então é muito mais fácil, por eu desconhecido, dizer que as estrelas são infinitas. Entendeu? Eu não sei se o espaço é infinito, mas por eu não conhecer o espaço, é muito mais acessível à minha razão dizer que o espaço é infinito. Então, esses dois conceitos, inicialmente, primeiramente, temos um conceito ontológico mais ligado ao ser, que é o que não tem começo nem fim. Mas Kardec vai clarear dizendo o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Quanto mais eu conheço sobre uma coisa, mais essa coisa vai deixando de ser estranha a meu ver. Mais um exemplo. Eu digo que um conjunto formado por mulheres é desconhecido, são muitas mulheres. Mas eu digo conjunto formado por mulheres brasileiras, já estou restringindo ainda mais esse conjunto. Um conjunto formado por mulheres brasileiras de Recife. Eu tenho mais conhecimento acerca sobre isso.
conjunto formado por mulheres brasileiras de Recife e que frequentam o Batista de Carvalho. Veja, quanto mais eu conheço, mais eu tenho acesso à informação e mais eu tenho confiança naquilo que eu estou a desbravar. Assim é Deus. Ao longo da humanidade, nos avanços históricos, nós já pintamos Deus de diversas formas. Na mais das vezes, essas formas eram bastante parecidas conosco. Quanto mais conhecemos no campo intelectual, mais avançamos no conhecimento e vamos moldando Deus com mais caracteres divinos e menos caracteres humanos. É por isso que Deus, pregado pelo Espiritismo, não tem raiva, não tem ira, não tem inveja, não se arrepende, não condena os seus filhos eternamente, porque ele conseguiu uma ampliação a partir do conhecimento trazido pela espiritualidade. E é nesse conceito que o desconhecido só é infinito até o ponto do momento do dia que nós passarmos a conhecer. E é por isso que na questão 3 ele vai questionar: poderíamos dizer que Deus é infinito? A espiritualidade responde: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Isto é, como é que eu vou conceituar uma coisa por outra que eu sei menos ainda? Eu não sei, eu não tenho atributos suficientes para conceituar Deus. Se eu não possuo esses atributos, eu terei dificuldade em conceber um Deus de forma plena, porque eu só posso criar um Deus a partir do conhecimento que eu possuo. Daí a dificuldade. Muitas vezes nós julgamos o nosso próximo nos comportando como os verdadeiros seguidores de Jesus e passamos a condenar, como se Jesus condenasse qualquer que seja, qualquer ser vivente. Ele jamais fez nenhuma condenação. Mas como nós não temos capacidade ainda de perceber como era Jesus na intimidade, nós achamos que ele era preconceituoso, achamos que ele era estabelecia privilégios dos seus, porque nós fazemos isso. É difícil até pensar como é um espírito bom, imagina pensar como é um espírito perfeito. Nós temos dificuldade. Um espírito bom não tem raiva, não tem inveja, não tem valores de cobiça ao mal. Como é isso? É difícil de nós entendermos como é isso. Nós pensarmos que alguém pode nos fazer mal e eu não me zangar. Se eu tiver culpa, tudo bem, mas se eu estou inocente, alguém me fez mal e eu não me zangar. Então, para a gente isso é inconcebível. Se é difícil conceber o que é um espírito bom, imagine conceber o que é um espírito perfeito. E é por isso que o Jesus da humanidade hoje pregado pelas religiões é um ser bastante parecido conosco. Ele tem raiva, ele tem inveja, ele vai se vingar, ele vai arrebatar somente alguns, ele vai escolher os seus eleitos, porque essas são percepções nossas na atualidade. Nós somos materialistas e pensamos dessa forma, e daí criamos a religião ao nosso molde. No Espiritismo não é diferente. Muitos de nós temos pegado as ideias de Kardec e transformado toda a teoria em uma série de práticas igrejistas que eu chamo de Espiritismo à moda da casa. Cada casa faz o Espiritismo à sua maneira, segue suas regras, naquele excesso de zelo absurdo, uns dando ênfase mais à mediúnica, outros mais à atividade fraterna, e esquecem da reforma íntima, que seria o mais importante. E quando se prega a caridade como solução, está se propondo que você se encontre na caridade e passe a modificar os seus atos. Em seguida, Kardec vai abordar sobre as provas da existência de Deus. E ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Em que a resposta diz: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ele retoma nesse momento o princípio da razão suficiente, que para as coisas terem sentido de existir, elas têm que ter um começo e algum ponto. Ou seja, quem criou Deus? Deus. Quem criou Deus? Deus. Quem criou Deus? Deus. Se eu não parar num momento, ou seja, se esse Deus não tiver criado por conta própria, ele deixa de ser infinito. Se ele deixa de ser infinito, ele
mérito dos atributos. Ele não é mais Deus. Por isso que eu tenho que imaginar que a minha razão só chega até o ponto em que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Dali eu tenho que traçar a minha meta de crescimento e tentar traçar um plano político-pedagógico que vai nos contribuir para o avanço do Espírito. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar todo o efeito, que todo efeito tem uma causa, e adianta que o nada pode fazer coisa alguma. É difícil nós concebermos uma causa primária, porque todo o nosso conhecimento acerca de causa está restrito ao campo de efeito. Nós não conhecemos nada na vida que seja uma causa primária. Sempre essa causa é causa de efeito. E nós não conhecemos nada no mundo que seja infinito. A única noção mais próxima que nós conhecemos de infinito são os números matemáticos. Se eu pego os números naturais, eu vou do zero até o infinito. Se eu pego os números inteiros, eu vou do mais um ou menos um até o infinito. Essa é a única noção que nós humanos conseguimos conceber de infinito. Então é difícil para nós entendermos como Deus como infinito. É difícil atribuirmos, estabelecermos conceitos a duas questões que para nós só funcionam no campo do abstrato. Tanto a visão de causa primeira como inteligência suprema são questões que para nós funcionam muito no campo do abstrato. Porque para mim, sempre tem inteligência maior do que a outra. Então eu não consigo conceber uma inteligência suprema, ou seja, que não pode ter nada acima dessa. É difícil para nós. Muito embora seja uma visão difícil de ser entendida, esse é o conceito mais filosófico e menos religioso que Kardec pôde traçar para que nós tivéssemos facilidade de nos apegarmos da religião e traçarmos o nosso crescimento espiritual a partir do desejo de sermos bons. Por quê? Porque a religião, muitas vezes, ela nos envolve na teia de preconceitos, dogmas, que nos afasta do autoconhecimento. Se nós não estivermos atentos a isso, somos arrastados. E eis que muitos católicos se entregam somente à missa e esquecem do trabalho fraterno. Muitos evangélicos se entregam à adoração e esquecem o verbo da ação. Assim como muitos espíritas se entregam ao verbo da ação, do trabalho, e esquecem de se transformar interiormente. Cristãos equivocados defendem o Cristo, dizem que seguem o Cristo, mas na realidade não seguem um mandamento maior e simples, que era amar o próximo como a si mesmo. Como disse a mensagem inicial, ele não pediu nada de nós, somente que nós nos amássemos uns aos outros. Mas por que será que é tão difícil amarmos uns aos outros? Porque temos muitas amargas. Amar uns aos outros é abrir mão, muitas vezes, de certos valores que nós achamos que são nossos e são valiosos, que não queremos dar o braço a torcer para o outro. Isso é muito difícil. E isso vai causar uma ruptura, uma fragilidade nas relações interpessoais, sendo de pai, filho, namorado, namorada, irmão, companheiro de trabalho, companheiro de trabalho, toda e qualquer relação. Por isso eu tenho repetido normalmente na casa espírita que boa parte dos trabalhos, dos problemas encontrados na casa espírita não são problemas espirituais, são problemas de relacionamento. Nós é que achamos que a culpa é do pai, do vizinho, da namorada, e quando não encontramos culpa, é do obsessor. Ele é o responsável por tudo. Nunca nos questionamos se a causa desse problema somos nós. Nunca nos questionamos se eu, com o meu comportamento negligente e materialista, não estaria atraindo aquela entidade. Sempre a culpa é da entidade. Nenhuma entidade se aproxima de nós se nós não lançarmos a ela um convite através das energias que emitimos. Podem confiar nisso. Não adianta vir para cá e a casa afastar a entidade ou doutrinar a entidade na reunião mediúnica se não mudar o comportamento. Vai vir outra.
da mesma forma, porque eles se aproximam de nós para sentir-se bem, porque nós damos a ele um pouco mais de sensação de estarmos próximos à matéria. E é tudo isso que eles querem, se sentir mais materializados. Porque nós somos assim. Por mais que venhamos à casa espírita, por mais que venhamos à missa, por mais que venhamos ao culto, adoramos nos sentir materializados. Adoramos sentir os prazeres da matéria. Optamos por eles em detrimento dos valores imperecíveis que Cristo muito bem assevera. Aqueles que o ladrão não roubam, que as traças não correm, que o ferrugem jamais vai corroer. Mas optamos por os valores materiais, que são mais interessantes à nossa percepção atual. E ele segue na pergunta 5 dizendo: que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo dos homens que carregam sobre Deus? Que Deus existe, porque de onde viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. De onde tirar esse sentimento intuitivo? Descartes vai dizer, em seus discursos filosóficos, que a ideia do perfeito em nós, ela vem de Deus. Porque não teria como conceber uma visão de perfeição se intrinsecamente, ou seja, se dentro de mim, eu não tivesse intuitivamente a ideia do perfeito. E essa ideia do perfeito, a impressão digital de Deus em nós. E essa visão não pode surgir de nada, porque senão teríamos que dar ao acaso um crédito que ele não merece. Hoje a ciência nos prova categoricamente que para todo efeito tem que ter uma causa. E é nessa causa maior que teremos que cessar os nossos esforços em partir de um princípio, que esse princípio seria Deus. Ele vai mais distante e pergunta: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de leis adquiridas? Se assim fosse, resposta: por que os nossos selvagens teriam esses sentimentos? A ideia de Deus está presente em todas as civilizações, em todas as culturas. Aquele mais selvagem, aquele dentro da floresta, aquele intocável, que jamais teve contato com a civilização, vai trazer dentro de si a ideia de uma divindade, em que ele vai estabelecer com essa divindade o culto específico mediante a sua cultura, não importa qual ela seja. Vejam então que a ideia da divindade ela está ligada a nós, faz parte de nós. É difícil entendermos toda essa questão, já que temos essa dificuldade de percebermos Deus em nós e ao mesmo tempo Deus fora de nós. Que essa é a grande dificuldade da filosofia, que é o problema da imanência e da transcendência. Ao mesmo tempo, Deus está na natureza, Deus está em nós, mas também Ele está fora de nós. É complicado entender uma coisa que está dentro e fora ao mesmo tempo. Kardec, para explicar isso de forma mais clara, na Gênese, vai usar a metáfora do corpo. No corpo, eu sou espírito. E ao mesmo tempo que eu estou no corpo, eu pertenço ao corpo, o corpo não me pertence. Eu estou fora do corpo durante o sono, quando eu desencarno. Eu estou ao mesmo tempo no corpo e ao fora do corpo. Nessa visão, eu consigo conceber de forma mais clara o que é estar dentro e o que está fora. Dentro dessa visão que Deus está conosco, temos maior capacidade de perceber que em qualquer civilização Ele vai estar presente. E isso não pode ser fruto da educação, já que as civilizações mais rudimentares e mais afastadas da cultura e da informação, elas trazem em si a sua ligação com o divino. Os antigos traziam, basta observar as pinturas rupestres, traziam em si a ideia de uma ligação direta do homem com o seu pai, da criatura com o Criador. Mesmo que no início ele estipulasse que esse Deus fosse as forças da natureza, ele não sabia. E como a percepção dele era limitada intelectualmente, nada mais compreensível que ele buscasse entender Deus, a força superior, naquilo que ele observava como mais forte do que ele, como raio,
como o trovão, como o fogo. Esses elementos rudimentares davam a ele uma visão de uma força maior, de um Deus. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Que pergunta é essa de Carvalho? Na realidade, ele queria saber se poderíamos justificar Deus somente nas leis naturais, nas propriedades íntimas das matérias, a visão panteísta. Eu poderia explicar somente Deus como ele está em tudo na natureza, que era a questão panteísta. E ele responde: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa. Mesmo se nós estipulássemos Deus na natureza, eu teria que perguntar a essa natureza quem a criou. Obviamente, eu teria que ter uma resposta. Porque a natureza não pode criar a natureza, porque a natureza tem que ter a natureza. Tinha que existir uma força por trás disso. Mesmo utilizando a visão panteísta, eu sou obrigado a usar o princípio da razão suficiente para descobrir quem criou aquele mundo material, quem criou as leis naturais. Que as leis naturais existem, isso é fato, e assim está aí para comprovar. Mas se traçarmos a pergunta, uma regressão ao infinito, uma cadeia lógica de quem criou isso, foi isso, quem criou isso, foi isso, quem criou isso, foi isso, em algum momento eu tenho que parar. Porque senão as coisas não fazem sentido para existir. Se eu não parar de perguntar, se a minha mente divagar o tempo todo, eu não vou encontrar sentido para as coisas existirem. Enquanto eu perguntava a matéria, era muito fácil. Quando eu pergunto, por que esse estojo cai? Eu pergunto a matéria. E eu posso ter uma resposta que cai porque ele obedece a lei de gravidade. Quando eu pergunto agora ao Espírito, a coisa é diferente. Porque eu obtenho dos Espíritos as respostas de quem estão do lado do lá e consegue ter uma visão mais clara do que é a vida após a morte. E explicar como essa força da divindade atua como Pai misericordioso e bom. O que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Eles respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como sendo inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nessa questão de Kardec tenta mais uma vez desmistificar que Deus não está linkado somente à matéria, ou seja, que ele não é somente a matéria, e sim também o princípio inteligente. Precisamos vê-lo como espírito para entendermos melhor e dar sentido a tudo. Kardec prepara para a próxima pergunta, que é a questão 9, em que ele vai interpelar a humanidade a seguinte questão: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Onde é que podemos encontrar Deus, vermos Deus como uma inteligência suprema, acima de qualquer outra? E a resposta diz: temos o provérbio que diz: pela obra que se reconhece o artífice. Pois bem, olhai para a obra e procurai quanto. Veja, nesse momento está convidando aquele ditado popular que diz: basta olharmos para a criação para percebermos Deus. É verdade. Só que nesse momento Kardec vai mais distante e convida-nos a uma visão mais ampla. Olhemos a obra, mas não olhemos somente a obra física. Não olhemos somente os mares, as cores, o ar. Olhemos agora toda a proposta educativa que Kardec trouxe com o Espiritismo, que é a lei de evolução, que é o princípio que evolui através da reencarnação, as leis morais que a pouco são respeitadas, o princípio da lei do progresso. Então, se olharmos por esse lado que Kardec trouxe, encontraremos um Deus totalmente sólido, que jamais poderá ser questionado pelo materialista. Se olhar somente as questões da matéria, é fácil. Se olhar somente a beleza de Deus na flor, na natureza, no oceano, no céu, no mar, é simples. Eu não vou ter problema. Até o momento que eu entrar no campo ético, que é aí se confira e vai dizer. É muito fácil questionar, olhar a beleza de Deus na matéria, no
no mar, nas flores, nas estrelas. Agora vamos para o campo ético. Por que da dor? Por que da fome? Do sofrimento? Que Deus é esse que deixa uma criança sofrer? Falar que Deus mora numa casa confortável é fácil. Vai nascer na favela lá, sem 2 braços e 2 pernas. Vai passar fome, a ver se encontra uma visão de Deus. O materialista está certo. Olhando somente pelo lado material, ele vai questionar Deus e vai encontrar inúmeras formas de combatê-lo. Mas se eu olho agora pelos 2 lados, pelas 2 obras, ou seja, pelo campo material e pelo campo espiritual, que essa proposta que Kardec trouxe, eu acho que o computador vai apagar. Mas está apagando, não tem problema. A tomada está carregando. Mas se eu olhar pelos 2 lados, ou seja, pelo lado material e pelo lado espiritual, que é o plano evolutivo que o Espiritismo trouxe e continua trazendo, eu vou encontrar um Deus grandioso, um Pai que dá a oportunidade de seus filhos crescerem, de conquistar a evolução, de ir mais adiante, de corrigir os erros que cometeu junto aos seus irmãos e assim ambos crescerem juntos. Nessa visão de olharmos o autor pela sua obra material e espiritual, eu consigo enxergar um Deus muito mais justo. E ele completa: é o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê acima dele, e por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Nesse sentido, quando eu olho as 2 coisas, os 2 pontos, a visão material dos atributos divinos e a visão espiritual, fica muito mais fácil compreender a proposta educativa do plano social de Deus e combater a esse argumento do materialismo. Atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Essa é a questão. Várias filosofias tentaram compreender o que era Deus. Relembro que essa não foi uma preocupação de Kardec. A preocupação de Kardec, já que o Espiritismo é a ciência nova que iria estudar o Espírito, sua origem, natureza e destinação. Mas Kardec perguntou a espiritualidade: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ele queria, nesse momento, estabelecer um limite para a nossa razão. Até que ponto eu, como filho, como criatura, sou capaz de compreender Deus, de entender sobre Deus? A resposta diz: não, é um sentido que lhe falta. Ou seja, falta-nos uma faculdade. Que sentido é esse? Tato, paladar, audição, são os nossos sentidos. Os Espíritos disseram que falta-nos um sentido, falta-nos uma faculdade para compreendermos Deus. Que Kardec, na Gênesis capítulo 3, vai ampliar e entender que essa faculdade, na realidade, nós só teremos quando passarmos da categoria de espíritos puros para espíritos perfeitos. Até lá, sem essa faculdade, fica difícil de nós compreendermos Deus. Então, não podemos compreender Deus na atualidade, porque nos falta um sentido. Vejam, nesse momento, o diferencial de Kardec. Nos falta um sentido, uma faculdade. Até então, as respostas para os materialistas eram dadas que nós não podíamos ver Deus, porque se Deus aparecesse para nós não teríamos livre-arbítrio. Era uma limitação moral que Sponville rebate muito bem, dizendo: mas que Deus é esse que criou canalhas, que se ele aparecer para eles, eles não vão mais seguir as suas leis? Ele criou hipócritas. Que Deus é esse que, se ele aparecer, nós iremos temê-lo a ponto de modificarmos o nosso caráter por pressão e não por voluntaridade? Que Deus é esse? É como um bandido que, se o policial está ali próximo, ele não vai roubar, mas assim que o policial sai, ele vai lá e te rouba. São esse canalha, é esse canalha que Deus criou? Porque até então a teologia explicava que a limitação de vermos Deus era porque, se Deus aparecesse para nós não respeitaríamos, nós não teríamos livre-arbítrio de escolher o que fazemos. Kardec disse que não. A nossa limitação de ver Deus é uma limitação física. Nos falta um sentido para enxergar Deus. Exemplo:
Até um pouco tempo atrás, muito embora muitos pensadores falassem que existiam animais invisíveis, nós não acreditávamos que existiam micro-organismos, bactérias, vírus. Isso era impossível, porque eu não conseguia enxergar. Era mentira. Eu não consigo ver. Nos faltava uma faculdade para vermos os animais microscópicos. Foi somente quando o homem conseguiu inventar o microscópio que ele pôde perceber que existiam vidas imperceptíveis até então, porque nos faltava uma faculdade para perceber e enxergar. Então a limitação de ver Deus não é moral, ela é física. Eu não vejo Deus porque me falta uma faculdade para ver Deus, e essa faculdade só teremos concretizado quando alcançarmos a categoria de espíritos puros para perfeitos. Quando seu espírito não estiver, um dia será dado ao homem compreender o mistério da humanidade? A resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Quando nós nos despojarmos da matéria, quando nós não tivermos mais nenhuma influência da matéria sobre nós, isso ocorre quando passamos de bom para espíritos perfeitos, puros. É nesse momento que a matéria não vai ter mais nenhuma ação sobre nós. Nós teremos a capacidade de vermos e compreendermos. Veja, esses verbos são muito figurativos. Para nós, a nossa percepção, ver Deus é ver Deus, enxergar. Mas analisemos os verbos como uma capacidade de percepção, de compreensão. É aquilo de mais próximo que Kardec pôde trazer e é aquilo de mais próximo que os Espíritos puderam nos explicar acerca de Deus. Eu estou dizendo isso, que muitas pessoas, quando lêem os romances espíritas, André Luiz, ou muitos outros que trazem descrição do mundo espiritual, passamos a achar que o mundo espiritual, que o nosso lar é tal qual André Luiz diz lá, com televisores, lagos, prédios, automóveis que levitam. Passamos a acreditar que o mundo espiritual é daquela forma, mas ali é a percepção do Espírito. É o que ele pôde traduzir na sua percepção para que nós entendêssemos. Kardec, na revista Espírita, quando perguntava aos Espíritos como era lá, se eles se adaptavam ao mundo, ele dizia: eu ainda não me adaptei, estou me adaptando. Se o mundo espiritual fosse tal qual é aqui, ninguém precisava se adaptar. Era tal qual era aqui, mas é a percepção que muda. Então, quando o Espírito diz e descreve como é o mundo espiritual, ele está falando de uma percepção aproximada daquilo que é o mundo espiritual, para que nós entendamos. O Papa de Luiz, no prefácio das obras, alerta: se vai ouvir muito mais as analogias do que com a descrição fiel do que estou falando. É só para entendimento. Ele mesmo orienta. Mas quer dizer que o Espírito mentiu? Não, ele não mentiu. Nós é que fizemos uma assimilação boa e ingênua de achar que o nosso lar é tal qual aquilo que vemos no filme e de mundo espírita acha que é aquilo. Ele quer ir para o céu, porque o nosso lar para ele é o céu que ele tinha quando era de outra religião. Ele só mudou de religião, mas a visão é a mesma. Porque achamos e queremos estar no nosso lar. Ou vocês querem estar no umbral? Né? Quem quer ir para lá? É impressão, né? Que todo mundo quer ir direto para o nosso lado. Eu espero que nós estejamos falando para isso, né? Para construirmos o nosso lar, a nossa paz interior. E nessa visão de percepção, ele diz que quando nós, assim, nos despojarmos da matéria, veremos e compreenderemos Deus da melhor forma possível. Se não podemos compreender a natureza de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles a entrevê pelo pensamento. Então, esse ver Deus é sentir Deus na nossa concepção e modificar essa concepção, trazendo ela para algo mais perfeito. Como eu disse no começo da humanidade, nós criamos um Deus Senhor das guerras, matava, dizimava,
acabavam com populações inteiras. Por quê? Porque naquela época a nossa visão de Deus era Deus das guerras, o Senhor dos exércitos. Hoje não conseguimos mais conceber um Deus Senhor dos exércitos, porque a nossa percepção de Deus mudou, porque nós mudamos, nós nos tornamos mais amáveis, nós mudamos, ou pulamos do pensamento mágico para o pensamento lógico. Nós passamos a buscar a razão. Milagres não são mais algo que fazem parte do mundo mágico, mas são somente coisas que ainda a ciência não pode explicar. E é dessa forma, ao mudar do pensamento mágico para o pensamento racional, que vamos ampliando a visão de Deus. Não foi isso que Deus falou, que Cristo falou? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar? Então é essa verdade que nos dá uma visão maior de Deus. É por isso que Kardec diz: Deus não se mostra, Deus se revela através das suas obras. Nós percebemos que Ele existe. É como os prótons, os elétrons na química. Eu não consigo jamais ver um próton no elétron, mas eu sei que eles existem. Eles se mostram, se revelam por toda a harmonia da ciência da química. Então, dessa forma, eu consigo perceber que eles existem. Eles se revelam com seus efeitos. Assim é Deus. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós avançamos, nós aumentamos a nossa percepção sobre esse Deus. Pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa sobre seus atributos? Eles respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. Então, as percepções são diferentes. Então, toda a percepção que nós temos são apenas percepções grosseiras daquilo que nós achamos. Exemplo: se eu pego hoje um índio, ou então, meu filho, ele nasce aqui em Recife, e eu, por alguma maneira, sou convidado a trabalhar na Amazônia, no meio da tribo. E esse meu filho vai crescer no meio dos índios. Cristo Maia, né? Sei lá, no meio da Amazônia. E ele vai crescer. Para ele explicar depois para o meu filho como é o Recife, como é a cidade que ele nasceu, vai ser difícil. Explicar para nós o que é um prédio, o que é um celular, o que é uma TV de plasma, não é fácil. Agora, explicar para ele que nunca viu, saiu dos coelhos para a mata, o que é um celular, um prédio, o mar até consigo, o lago, aqui é o lago, o mar é um lago bem grande. Mas vai explicar para ele um eletrodoméstico, vai explicar para ele um celular, uma televisão, ele não consegue. Ele vai fazer uma percepção, imagem aproximada, que é o que nós fazemos quando lemos romances. Fazemos uma imagem aproximada de como é o mundo espiritual. E é nessa percepção de Deus, das imagens que vamos criando, que nós vamos construindo a nossa visão e a nossa maneira de pensar acerca do mundo. E essas percepções, elas mudam a partir do momento que a nossa cultura vai se codificando. E é por isso que nós, às vezes, quando chegamos a uma certa maturidade, olhamos para trás e dizemos: mas posso fazer isso? Como eu tenho vergonha, eu era desse jeito. Ou seja, você não acredita que hábitos que você cometia antes, você faz na atualidade quando está mais maduro. Como eu era inconsequente quando eu era jovem. Esses são alguns comportamentos que nós nos deparamos quando ficamos mais velhos, normalmente, aqueles que amadurecem. Há aqueles que permanecem crianças, mesmo depois de velho, e insistem em não amadurecer e não crescer, angariando uma série de problemas pela caminhada, já que insistem, nessa larga infância psicológica, de não querer amadurecer e só viverem como eternos adolescentes, eternos gatinhas e gatinhos, boizinhos e boizinhas, com medo de serem senhores e senhoras, com medo da velhice, consequentemente, com medo de morrer, de crescer. Uma visão fraca da vida futura. Então, quando Kardec, continuando, por estar
acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhum defeito e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, eu tenho que conceber Deus acima de qualquer limitação minha. Toda vez que eu participar ou confeccionar uma visão de Deus, eu tenho que admitir que a limitação está em mim e não em Deus. Eu é que sou limitado. Eu é que sou imperfeito. Deus está acima de qualquer coisa. Então, quando eu condenar alguém, eu condeno. Deus jamais. Quando eu julgar e reprovar, eu reprovo. Deus jamais. Quando eu falar de forma negativa, eu estou falando. Deus jamais, Jesus jamais. Percebem isso como isso é pesado? Porque normalmente nós utilizamos Deus e Jesus para uma espada, para condenar o próximo. Isso é pesado. Deus jamais faria isso. Nós é que fazemos. Porque nós achamos que os outros, ao infringir os nossos gostos, são dignos dos nossos, da nossa revolta, do nosso desdém por eles, porque eles não seguiram nossas regras. E isso é um entrave no nosso avanço moral. E esse Kardec vai traçar algumas características sobre Deus para ficar mais fácil de nós o compreendermos. Quando ele afirma que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é material, Deus é único, Deus é poderoso, Deus é soberanamente justo e bom. O que é isso? É difícil compreender o que é Deus. Mas se eu tiver noção desses conceitos e aplicá-los no meu dia a dia, boa parte dos meus questionamentos serão respondidos. E foi assim que ele construiu o Espiritismo. Isso chama-se princípio metodológico. Toda ciência, para crescer, ela precisa de ferramentas para crescer. Exemplo, lembra daquele joguinho que a gente esconde uma coisa, sai procurando onde é que está? Está quente, está frio, mais para baixo, mais para cima. Essas dicas não são o jogo, mas elas são dicas importantes para acharmos o que está escondido. São princípios metodológicos, são ferramentas que eu utilizo para o fim, que é encontrar o objeto que está escondido e concretizar a brincadeira. Assim Kardec fez na visão científica. Saber que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberano, justo e bom, são princípios metodológicos que irão nos ajudar a construir toda a proposta de evolução da humanidade. Assim como Einstein. Einstein usava na física o seguinte: Deus não joga dados com o universo. Esse era o princípio metodológico que ele usava. Por quê? Porque ele era contra a mecânica quântica, que dizia que o mundo existia a partir de probabilidades. Questões probabilidades. Gasgou, não vai sair. Então ele não concordava com isso, porque ele achava que as leis naturais elas são imutáveis, elas existem por si só. Então ele nos dizia que Deus não joga dados no universo. Agora voltando para o Espiritismo, voltando para o joguinho de esconde e acha a partir das dicas. Esses princípios que Kardec utiliza de Deus, o imutável, justo, eterno, imaterial, todo-poderoso, garantem a construção do Espiritismo. Porque toda a proposta espírita vai ser construída em cima desses princípios. Exemplo, Kardec, ao construir a reencarnação, ele precisava construir uma visão de justiça. Então a visão de céu e inferno é incoerente com a visão do Deus justo. Então, o céu e inferno é inconcebível. Ele fere um princípio de justiça e que Deus é justo. Então, se Deus é justo, a ideia de um inferno é inconcebível. Porque naquela época se achava isso. Os próprios espíritos comunicavam e diziam: que é infernal, é muito ruim, é inferno aqui. Já outros diziam: não, o sofrimento é transitório, o mal não existe por eterno. Quem Kardec quer confiar? Em que mais dissesse, em que mais se comunicasse? Quem mais se comunica é espírito perfeito. Então, eles eram o maior para dizer que estavam sofrendo eternamente. Então, como é que ele ia deduzir quem estava falando a mentira e quem estava falando a verdade? Pelo princípio metodológico. É o estar quente e o estar frio. Está quente, está frio. Então, reencarnação, está quente. Coerente com a ideia do Deus justo. É verdade. E penas eternas, está frio. Isso não está batendo com a ideia de um Deus justo. Então, tira esse princípio.
E assim me fui construindo toda a questão espírita de um Deus que é espírito e matéria. Não, se ele for só matéria, ele não pode ser material, está frio. Então Deus também é espírito, a inteligência suprema, está quente. E assim me fui construindo cada princípio. Deus é eterno. O que é eterno? Deus não pode ter começo nem fim. É causa primária, é infinito esses atributos. Se ele é infinito, ele é eterno, está quente. Então assim eu construo na visão de um Deus eterno. E se eu penso em Deus eterno, eu sou obrigado a pensar em Deus único. Não pode ter outro. Então, Satanás deixa de existir. Kardec vai encontrar uma explicação para o mal, para justificar essa sua teoria, lá na Gênesis capítulo 3. Se quiser se aprofundar, lá ele vai explicar a origem do bem e do mal. Todo poderoso, ou seja, ele é todo poder e sapiência, porque é aquilo que mais perfeito, muito embora não tenhamos a percepção de que é ser perfeito, porque para nós a perfeição é algo só imaginável, porque nós sempre concebemos algo mais perfeito do que o outro, e a perfeição para nós está no campo da matéria somente, que é o corpo perfeito, a beleza perfeita, a roupa perfeita, o celular perfeito. Então, a nossa capacidade de perfeição está sempre ligada à matéria, porque a nossa percepção ainda é limitada, é ligada à matéria. Por isso é difícil pensar como Jesus pensa. Eu não consigo. Sabe o Word de 2003, ele abre perfeitamente e funciona. Todo o Word de 2007, todo espírito perfeito, o Word de 2007, 2010, ele abre um documento do Word de 2013. Mas o contrário, ele não consegue. O Word de 2003 não consegue abrir um documento do Word de 2010. Ou seja, o espírito perfeito entende os meus erros. Ele consegue abrir o documento e compreender que eu estou errando. Mas eu, na minha perfeição, se eu pensar como é que ele me perdoa, como é que ele me entende? Eu não entendo o que está próximo de mim. É a metáfora do cego que Kardec usa lá na Gênesis também. Ou seja, o cego de nascença é impossível entender e conceber o que é a luz. Ele consegue o que é o tato, o cheiro, mas a luz, o que é vermelho, o que é amarelo, é impossível. Falta uma faculdade para eu compreender isso, que é a visão. E é dentro dessa visão que nos falta, dessa percepção limitada, é que nós construímos uma visão equivocada de Deus. Então, esses atributos de Deus que Kardec dá aqui são ferramentas valiosas, são princípios metodológicos que nos ajudarão a construir o nosso comportamento. Toda vez que eu for agir para com o meu próximo, retornamos aos princípios, principalmente ao último, que é soberanamente justo e bom. Esse último princípio garante toda a lei de evolução, as leis morais, sempre com chance de recomeço, sempre com chance para recomeçar, sempre com oportunidade de refazimento, de perdão das ofensas e de amplitude de conhecimento e de paz que temos a partir do momento que nos abrimos ao bem. E é dessa visão que nós temos que entender Deus, se assim quisermos compreender o mundo da nossa vida. Eu poderia permanecer aqui durante mais algum tempo falando sobre Deus, que o assunto é muito complexo, como eu muito bem frisei, mas espero nesse pouquíssimo tempo ter sido o mais claro possível, já que o assunto é complicado, é verdade, vamos negar, mas que eu tenha conseguido traduzir para vocês um pouco do que é o Pai, de como compreender o Pai como esse ser que ao mesmo tempo que é infinito, traz na sua infinitude a nossa presença em cada acontecimento, em cada momento, e nunca nos desampara, porque estamos sempre juntos aos nossos irmãos desencarnados e também encarnados, aprendendo o tempo todo, nos instruindo com base no exemplo grandioso que foi Jesus, aquele a quem chamou pela primeira vez Deus de Pai. Sim, não há outro conceito mais pleno e mais preciso para conceituarmos Deus, senão o Pai. O Pai que ama, que perdoa e que nos educa, mesmo que para essa educação ser concretizada, nós tenhamos que muitas vezes quebrar a cara e bater com a cara na parede. Ele sabe que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento.
Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Amém.